Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje vamos continuar com a nossa leitura do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes e vamos estar lendo o capítulo 10. Neste capítulo 10 nós vamos dividir em duas partes. O título é Identificação. A identificação é a segunda característica na vida do intercessor. Muitas vezes ele sentirá exatamente o que sente a pessoa por quem ora. Essa identificação é o combustível para o seu amor. Ela o ajuda a entender a situação e a consagrar-se à intercessão. O intercessor começa a orar pelos pecadores e às vezes sente como se ele mesmo estivesse indo para o inferno. É essa identificação que o capacita o intercessor a se devotar à oração por horas e com grande intensidade de espírito. Quando esta identificação vem, não há para onde fugir, não custa interceder. O problema se tornou seu, há um fervor muito grande no coração, uma urgência. A causa é sua e o seu inteiro se volta para ele. Pode até ocorrer que você interceda por uma pessoa que está doente e sinta os seus sintomas. Se isso porventura acontecer, ore até que eles desapareçam. Quando o peso se levantar, será sinal que você ganhou a vitória para si e para outra pessoa. Níveis de identificação. Há vários níveis de identificação. Quanto mais forte, maior a intensidade de oração. Isso pode ser verificado na vida de Moisés. Depois de ter estado 40 dias e 40 noites na presença de Deus no monte e recebido as tábuas da aliança, ele deparou-se com o pecado de idolatria do povo. Seu pesar foi tão grande, por isso poderia significar a destruição de toda aquela nação, que ele preferia perecer com ela a testemunhar sua rejeição. Ele mesmo testifica. Prostrado estive perante o Senhor como dantes 40 dias e 40 noites. Não comi pão e nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, pois temia por causa da ira do furor, com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Deuteronômio capítulo 9, do verso 18 ao 20. Isso é uma tremenda identificação. Eu não posso viver sem o povo, eu sou parte dele. Minha alma geme por tal tipo de identificação por parte da igreja dos nossos dias. Quando isso acontecer, não haverá tanta ferida de irmãos contra irmão, mas um só erguer até da própria lama. Número 1. A identificação é o Espírito de Cristo. Jesus se tornou quem nós éramos, levou sobre si o que nos afligia até tornar possível a vitória. O capítulo 53 de Isaías retrata o grau dessa identificação que o leva a tomar o lugar do homem e suportar seu pecado e dores, enfermidades, maldição e morte. Ele demonstrou o maior grau de identificação conhecido, impossível aos homens, mas de onde bebemos o exemplo. Temos definido o intercessor como sendo aquele que se coloca no lugar de outro e pleiteia sua causa como se fora própria. Jesus foi além disso. Ele se colocou no lugar do homem e recebeu uma transferência do que lhe pertencia para, em troca, dar-lhe o que é dele. Olhemos para o que ele fez. Número 1. Ele se fez filho do homem para que eu me tornasse filho de Deus. Gálatas, capítulo 4, verso 4. E João, capítulo 1, verso 12. Segundo, ele participou da minha natureza humana para que eu fosse participante da natureza divina. Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. E, número 3, ele se tornou em tudo semelhante a nós, para que eu me tornasse semelhante a ele. Hebreus capítulo 2, verso 17 e Romanos capítulo 8, verso 29. Número 4, ele recebeu a minha punição para que eu fosse perdoado. Isaías 53, verso 3 e 4. Número 5, ele foi ferido para que eu fosse sarado. Isaías 53, verso 4 e 5.
Número 6, ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus, segundo Coríntios capítulo 5, verso 21. Número 7, ele morreu a minha morte para que eu recebesse a sua vida, Hebreus capítulo 2, verso 9. Número 8, ele se fez maldição em meu lugar para que eu fosse participante da bênção, Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Número 9, ele se fez pobreza para que eu compartilhasse de sua abundância, segundo Coríntios capítulo 8, verso 9 e capítulo 9, verso 8. Número 10, ele sofreu minha vergonha para que eu participasse da sua glória, Mateus capítulo 27, verso 35 e 36. Número 11, ele sofreu rejeição para que eu tivesse sua aceitação com o Pai. Mateus 27, do verso 46 ao 51 e Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Número 12, ele foi cortado pela morte para que eu fosse unido a Deus para sempre. Isaías 53, verso 8 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Número 13, meu velho homem morreu com ele, para que eu ande com ele em novidade de vida e o novo homem em mim se manifeste. Romanos 6, verso 6. Colossenses 3, verso 9 e 10. Número 14, ele tomou meu corpo humano para me dar o seu espírito divino. Hebreus capítulo 10, verso 5 e Atos 5, verso 32. Ora, apesar do intercessor não alcançar o nível de identificação que Jesus alcançou, receberá desse Espírito e conseguirá se identificar com o aflito, o doente, o perdido, e clamará por ele, como se clamasse por si, e não ficará satisfeito até a vitória completa. É o que ficou patente no exemplo de Moisés. Estude cuidadosamente o capítulo 32 de Êxodo e você encontrará um vívido retrato desse espírito de identificação que alcança seu clímax em Jesus. Número 2. A identificação é a mais elevada forma de intercessão. Ele sempre alcança os resultados desejados. A Bíblia está repleta desse tipo de intercessão. Um exemplo é a oração e súplica feita por Daniel no capítulo 9 de seu livro. Ele era fiel a Deus, mas confessa como se ele mesmo fosse o transgressor. Se havia um homem justo dentre os filhos de Israel, Daniel era este. Todavia, veja o nível de identificação até com os pecados do seu povo no capítulo 9 de sua profecia. Vale a pena destacar algumas características nesta oração intercessória. Feita com grande intensidade de alma, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Verso 3. Exalta a aliança e misericórdia de Deus. Verso 4. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Confessa os pecados, incluindo-se neles, embora fosse justo. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram. Versículos 5, 6 e 10. Reconhece a justiça do castigo. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto aos nossos reis, porque temos pecado contra ti. Versículos 7 e 8. Invoca o perdão e a misericórdia de Deus. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Versículo 9. Identifica a causa das calamidades. Sim, todo Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Versículo 11 e 15. Súplica por intervenção divina. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte,
porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Pois não lançamos nossas súplicas perante a tua face, ficados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e põe a mão à obra sem tardar, por amor a ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Verso 16 ao 19. Eis o modelo de intercessão onde o amor, a identificação, a compaixão, o discernimento, o peso, a ousadia e a autoridade estão presentes. Não admira o que tal intercessão provocou. A descida de um dos mais honrados príncipes de Deus, Gabriel, com uma das mais tremendas revelações. Daniel capítulo 9, do verso 20 ao 27. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.